Bom dia, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 19 de outubro de 2025. Na liturgia da palavra, é o 29º domingo do tempo comum, ano C, né? A liturgia de hoje, que estou com ela em mãos, traz para nós refletirmos a parábola do juiz iníquo, né? Um juiz injusto, e da viúva persistente, né? Uma viúva que lutava por a causa dela, né? Contra o adversário dela. E todos os dias ela batia na porta daquele juiz que não respeitava a Deus, aquele juiz, né? Que não respeitava a homem algum. Mas por conta da insistência, né? A persistência daquela viúva que todos os dias batia na porta do juiz pedindo que fizesse justiça, né? Ele se aborreceu e, para se ver livre dela, ele atendeu a causa dela. Já que o juiz, né? Jesus dizendo, fazendo a pergunta, já que ele atendeu, ele que era um homem injusto, que não temia a Deus, não temia a ninguém, atendeu a viúva. Porque é que Deus, que é amor, é justiça, é misericórdia, por que é que Deus não vai nos atender? Então aqui quer mostrar para nós a importância da oração todos os dias, sem cessar, dias e noites, né? Nós estamos, como diz, Jesus faz a pergunta lá no finalzinho do Evangelho, né? Será que quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É porque muitas das vezes nós rezamos, nós oramos e não somos atendidos na hora que nós queremos. Aí muitas pessoas desistem, né? Já que vivemos num mundo onde as pessoas querem agora, elas não querem esperar. Nós queremos agora, né? Não queremos mais esperar para amanhã, para depois. Então aquilo que nós pedimos, nós queremos sermos atendidos agora. E Deus tem o momento certo dele, né? Se um juiz injusto atendeu a causa da viúva para se ver livre dela, né? Apenas, né? Porque ela vinha insistindo e aquilo tomou, importunou ele, né? Aquilo vinha causando nele inquietação, né? Então, antes, para se ver livre dela, ele atendeu. Mas Deus, ele nos atende por amor, por misericórdia, por perdão, se nós prestarmos atenção no que nós estamos dizendo nas nossas orações, né? Se a gente pôr em prática aquilo que a gente diz, né? Ouça agora o Evangelho do Dia. Deus fará justiça aos seus escolhidos que gritam por ele. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas
o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Para dar salvação a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, o evangelho de hoje, quando Jesus narra aos discípulos a parábola da viúva e do juiz iníquo, injusto, que não respeitava Deus, não respeitava homem algum, Se até este juiz, que não temia a Deus, não respeitava ninguém, cede a um pedido insistente de um socorro de uma viúva, quanto mais Deus, ele boas aos seus filhos que clamam, que chamam todos os dias, que rezam, que oram por sua intervenção, Ou seja, nós que estamos no tempo da modernização, da tecnologia, onde tudo é feito através de maquinários, tudo é motorizado, tudo que você quiser é só procurar no celular, não precisa mais estudar para nada, porque a resposta já está na tela do celular. Tudo que você quiser fazer, menos salvação, Salvação está em Deus, devemos buscar Deus. Celular, meios, de você estudar a palavra de Deus, mas o bom mesmo seria através da Bíblia Sagrada, porque você lendo através de aplicativos, através de celular, de computador, que vai tirar você do centro verdadeiro que você está para ser propaganda, ser pessoas mal vestidas, aprofundar o seu conhecimento, o seu estudo, que é, no caso, a palavra de Deus, Pois bem, se o juiz cede o pedido insistente de um socorro de uma viúva, quanto mais Deus, nosso Pai, que é justo, que é glorioso, ele dará coisas boas aos seus filhos que clamam pela intercessão, A parábola também pode ser lida pela perspectiva de uma comunidade que ansiosa aguarda a vinda do Senhor. Essa aparente demora pode dar tempo para a fé, ou seja, essa demora que nós queremos rezar e receber agora, mas essa demora pode ser Deus dando oportunidade para a gente aumentar mais a fé, aprofundar mais no conhecimento da palavra. Pode ser para pessoas que estão desviadas da igreja, se chegar para a igreja, se chegar para Deus, para o Evangelho, para Jesus, Então tudo é no tempo certo de Deus e não no nosso tempo. E como diz no Pai Nosso, como eu falei lá no começo, precisamos prestar atenção nas palavras que nós estamos dizendo, Precisamos pôr em prática e não só dizer da boca para fora, Muitas das vezes a gente reza, por exemplo, o terço, já olhando para o relógio, se demora. Quando a gente passa 20 minutos rezando um terço, a gente acha que já demora ali uma eternidade, Enquanto que quando nós estamos fazendo coisas que a gente gosta, por exemplo, na tela do celular, as horas são voando. Quando estamos fazendo aquilo que a gente, as horas passam voando que a gente nem vê, Quando estamos nas festas, nos jogos,
naquilo, fazendo aquilo que a gente gosta. Então o tempo passa e nem vê. Estamos rezando, né? 20 minutos é como se fosse 2 horas ou mais, né? Ou um dia. Então muitos não têm mais assim tempo para estar com Deus, para estar rezando, orando, né? Então o juiz atendeu o pedido da viúva, né? A viúva naquele tempo sofria muito, né? Porque não tinha aposentadoria. Essa viúva, ela representa as pessoas marginalizadas de hoje, que não tem nem o que comer, não tem teto, não são atendidas por o poder público, ou talvez por nós mesmos, né? Que podemos fazer algo por as pessoas que precisam de ajuda. Esse juiz aqui, ele representa também muitas das vezes nós que vemos pessoas por aí sofrendo, precisando de algo da nossa parte, e a gente pode fazer, né, algo por aquela pessoa e a gente dá as costas para elas, né? Precisamos ter cuidado para não só julgar os outros como esse juiz injusto, que aqui é apenas uma parábola para a gente refletir, a gente pensar na gente, né? Isso aqui não aconteceu, é para nós pensar em nós, né? Nas pessoas que precisam de ajuda na nossa comunidade, que hoje são muitas pessoas sofrendo, né? Neste mundo que o poder, as riquezas, né? Os prazeres da vida, né? Então precisamos ter cuidado também para que nós não sejamos como este juiz, que não respeita a Deus, não respeita homem algum, e ele atendeu o pedido desta viúva, e naquele tempo sofria muito, né? Vou repetir de novo, não tinha aposentadoria, então a viúva tinha que fazer tudo que antes era o marido que tinha que fazer. Então o juiz não atendeu o pedido dela por amor a ela, e sim com medo dela agredi-lo, e para se ver livre dela, né? Porque todos os dias ela batia na porta dele pedindo a justiça. Então hoje existem muitas viúvas, né, no mundo de hoje, como esta, né? Lembrando da viúva lá de Naim, né? Se não me engano, que era viúva e tinha um filho único, né? Esse filho morreu, e quando já iam para o cemitério sepultar o filho, né? Ali encontraram com Jesus e os discípulos, né? E Jesus ressuscitou aquela pessoa, aquele filho, e devolveu para a viúva, né? E deu para ela, porque a viúva sofria muito e tinha que fazer de tudo. Era pessoas assim marginalizadas, que não eram respeitadas, né? Aliás, então eram vistas como pessoas desgraçadas, ao contrário da graça, né? Então sofriam muito, né? Então Jesus levantou aquele filho e devolveu para ela, né? E a alegria foi tanta, como seria com qualquer um de nós, caso estivesse no lugar de uma viúva e o filho fosse devolvido de volta, o filho que já havia falecido, né? E a graça dada por Deus na pessoa de Jesus foi tamanha que ele devolveu o filho, né? Não tem uma alegria maior do que essa. Então devemos rezar com insistência, sem desistir, que Deus ele vai nos atender. Agora é no momento dele, né? E não na hora que nós queremos. Então existem várias passagens, né? Como aqui eu falei no começo, que está no livro de Lucas, no capítulo 11, né? Quando a gente ali o Pai Nosso, né? A gente, a oração mais completa, mais perfeita que ele ensinou foi o Pai Nosso.
e tem de tudo para nós sermos felizes, né? E se a gente rezar com insistência, sem desistir, em qualquer momento de nossa vida, Ele vai nos atender por amor, por misericórdia, porque Ele é um Pai nosso, não só um Pai meu. Ele não é só Pai meu, Ele é um Pai nosso. Então nós devemos pedir para todos, né, de perdoar, como diz no Pai Nosso, que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos inimigos, né? Então desta forma nós iremos ser atendidos mais rápido, né, em nossas orações, se a gente cumprir, se a gente pôr em prática os mandamentos, aquilo que a gente está dizendo no momento que a gente está orando, que a gente está rezando. Então precisamos ser coerentes, né? O que a gente diz com a nossa boca, com o nosso exterior, o que a gente representa para a comunidade e para a igreja, né? Que venha de dentro do coração, que seja coerente, uma coisa ligada à outra, né? Que seja uma pessoa assim completa, perfeita, né? Assim no sentido religioso aqui, como neste caso aqui, né, que estou falando aqui. No evangelho que é lido na quarta-feira de cinzas, que são 40 dias em preparação para a Páscoa de Jesus, né? Jesus vai dizer: quando orardes, não seja como os hipócritas, que gostam de fazer longas orações só para serdes vistos por a comunidade. Mas o que eles dizem, eles não estão sendo coerentes não estão no coração deles, são apenas para buscar aplausos, elogios, né? Ser admirados por as pessoas, né? Da mesma forma, quando for jejuar, não precisa mostrar para as pessoas, né, que eles se arrupiavam, né? Eles andavam assim mal vestidos, né, para as pessoas perceberem que eles estavam jejuando, né? E quando iam dar esmola, né, a caridade, fazer a caridade, eles tocavam trombetas, né? Então isso é hipocrisia, é fazer para ganhar aplausos das pessoas, né? Hipocrisia é quando a gente faz para ganhar, para engrandecer a gente mesma, e não por amor a Deus, por amor à comunidade, por amor à igreja, né? Então eles tocavam trombetas para as pessoas verem que eles estavam fazendo um ato de caridade, estavam dando esmolas, né, a alguém, né? Então isso não vale nada, isso é hipocrisia. Então devemos ser coerentes, devemos rezar por amor, como já falei, né? A Deus, à comunidade, a nós mesmos, né? Então devemos rezar sempre sem desistir, como fez esta viúva, até que foi atendida por o juiz iníquo. Mas é apenas uma parábola. Nós devemos rezar, pedir a Deus, né? E Deus dá a nós por amor, por misericórdia, né? Já que Deus é um Pai de todos, né? Que nos ama dia após dia. O fato de nós estarmos vivos já é uma graça muito grande, já é o dom maior, né? Que é a vida. Então, um bom domingo para todos. Se você me compreendeu, muito obrigado. Se você não me compreendeu, peço desculpa. E vou parar por aqui, porque já está muito grande aqui o vídeo. Um bom domingo para todos, né? Uma ótima semana. Só lembrando que nós estamos no mês das vocações, né? A igreja celebra o mês das vocações, né? Hoje celebramos juntamente com toda a igreja no Brasil o Dia Mundial das Missões, né?
das missões, desculpa aí, renovando a nossa vocação missionária, a qual recebemos do Senhor, ser missionários de esperança neste mundo e nesta cultura tão marcados por guerra, violência, ódio e morte. Em Cristo, fonte de nossa esperança, celebramos este momento, este dia santo. Então, bom dia para todos, mais uma vez, um bom domingo, uma ótima semana, tudo de bom. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.